Estou vazio, venha e deixa-me, sobra em mim, nova vida outra vez. Estou sem fôlego, preciso da tua mão, sobra em mim, nova vida outra vez. Estou vazio, venha e deixa-me, sobra em mim, nova vida outra vez. Sobra em mim, nova vida outra vez. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor, amém? Paz, irmãos, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 23. Passo mais desse lado aí. Salmos 23, amém? Amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Amém. Meu Deus. Quem é o nosso bom pastor? Quem é? Quem é o nosso bom pastor? Jesus! Oh, glória, amém. Aleluia. Ele é o nosso bom pastor, amém? Amém. O que nós temos que temer? Nada. Porque se Ele é o nosso bom pastor, Ele vai cuidar de nós em todas as nossas dificuldades, nas nossas bonanças, em tudo Ele vai estar presente. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aqui é levanta e senta para a gente ficar sempre em forma, viu, irmãos? Assim a gente está fazendo nossa ginástica. Isso, Cátia. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Vamos falar mais um pouco com o nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Pai, te louvamos essa noite porque Tu és bom. Tu és maravilhoso, Tu és conselheiro, Tu és príncipe da paz. Não há nada melhor do que a Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que Tu tens feito, Senhor. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu poder. Obrigado pelas Tuas misericórdias sobre nós. Oh, Jesus querido, Tu és o nosso bom pastor. Tu tem cuidado em tudo nas nossas vidas. Em tudo Tu se faz presente. Mesmo nos momentos que a gente acha que Tu não está conosco, ali Tu estás. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor tão grande, pela Tua paz. Obrigado, Pai, por ter dado Teu Filho amado, para que hoje a gente pudesse ter vida e vida em abundância. Somos gratos, Espírito Santo, por nos consolar nos momentos difíceis, nos momentos de alegria. Somos gratos, Deus, por tudo que Tu faz em nossas vidas. Este culto é para Ti. As nossas vidas são Tuas. Que o nosso louvor chegue até o trono da Tua glória. E que Tu se agrade de nós. Essa noite, Pai, entregamos tudo para Ti, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Te amo, Deus. Tua
Quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Olha, doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me lembro-te de como meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me lembro-te de como meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Jesus. Você pode glorificar esse nome. Amém, Jesus. Glórias a Ti. Nós entregamos todos os louvores
Todos os aplausos, tudo para Ti nesta noite, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Que o Deus. Senhor toque o nosso coração, abra o nosso entendimento para receber a Tua palavra nesta noite. Nós cremos que o Senhor está aqui conosco, Pai. Sim. Nós Te adoramos e Te glorificamos para todo sempre. Obrigada, Senhor, por tudo. Amém. Aleluia. Este lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Aleluia. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso em
Amém, Jesus. Você pode glorificar o Senhor. Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor, glorificando a Ele, agora com os nossos dízimos, nossas ofertas, amém? Amém. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Amém? Todos acharam? Amém. Porque Deus, que dá a semente para o lavrador plantar, e mais tarde boa produção para colher e gastar, dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele as fará crescer, a fim de que vocês possam colher da sua colheita os frutos da sua justiça. Amém? Glória a Deus. Então, Deus, aqui diz, né, que Deus nos dá a semente. E além de Ele nos dar a semente, Ele ainda faz crescer. Né? Ele ainda multiplica, Ele ainda faz essa semente germinar. Né? Então, o dízimo, a gente está lançando a nossa semente numa terra fértil. Amém? E essa semente o Senhor já nos entregou em nossa mão. A gente está devolvendo a Ele a nossa gratidão, né, os 10% da nossa semente. E a oferta. A oferta é a semente que o Senhor também já entregou na nossa mão. Né? A oferta é o que a gente também, tudo que o Senhor entregou em nossa mão. E aqui diz que Ele também que Ele faz crescer. E Ele fala que nada nos falta. Ele diz aqui que nada nos deixa faltar. Nos dará tudo o que precisamos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então que possamos entregar nosso dízimo e as nossas ofertas com gratidão no coração. Porque Ele nos dá tudo o que a gente precisa. E Ele sabe o que cada um precisa. Ele sabe, Ele conhece a necessidade de cada um. Amém? Então pegue na sua mão agora seu dízimo, a sua oferta, e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, ó Pai, te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, ó Pai. Se estamos aqui, ó Pai, é porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui, ó Pai. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por cada vida, Senhor, que está aqui, ó Pai. Abençoa, Senhor, os dízimos, as ofertas. Senhor, cada mão, ó Pai, que está aqui, ó Senhor, ofertando, dizimando, também aquele que não trouxe hoje para contribuir, ó Pai. Senhor, abençoe a cada um, Senhor, cada membro dessa igreja, ó Pai. Senhor, fortaleça, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. E que o Senhor possa estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas, Senhor, acima de tudo, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, acima de todo trabalho, Senhor. Senhor, possa ser o primeiro em nossas vidas, ó Pai. Porque o Senhor nos dá o que a gente precisa. E nada o Senhor vai nos deixar faltar. Amém, ó Pai, te agradecemos por tudo. Glória a Deus. Pode trazer seu dízimo, sua oferta. Amém? Glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a nossa agenda semanal. Na segunda-feira, às 20 horas, nosso programa da rádio, na 103.3. Amém? Amém. Quem ouve ali a rádio? Quem acompanha a programação? Amém. Glória a Deus. Quem vai ser a próxima segunda, pastor? Vamos ver. Ainda não tem a programação da próxima segunda.
Na terça-feira, às 19h30, o culto de oração. Na terça-feira, às 20h30, o culto de estudo da palavra. Na quinta-feira, das 6 às 7, a oração. A gente acompanha ali no grupo a foto dos irmãos que vêm aqui. Não importa o frio, não importa, eles estão aqui orando. É por cada pedido, por cada irmão aqui da igreja. Na quinta-feira, às 20 horas, o culto de comunhão. No sábado, das 8 às 9, a oração aqui na igreja. Sábado, às 14h30, aula de beach tennis, ali na praia. Esse sábado vai ter o culto de jovens, pastor? É às 20 horas. Amém. Amém? Culto de jovens às 20 horas, então. E no domingo, nosso culto da família. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Amém. Vamos colocar de pé mais um pouquinho, amém?
Glória ao Senhor. Glória a Deus, Senhor. Paz, irmãos. Amém. Foi o friozinho de hoje. Meu Deus. Tá frio, né? Hoje eu fiquei em casa o dia inteiro, mas estava frio. Nossa, lá no sítio é mais frio ainda. É uns 2 graus a menos, né, amor? Aqui ainda pegava solzinho. Lá 3 horas da tarde já não tem mais sol, muita árvore, né? Aí a gente ficava lá no frio. Amém? Amém. Vamos então abrir nossa palavra em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17, vamos falar sobre Davi. Bem? Capítulo 17, versículo 45, 46 e 47. Amém? Amém. Davi respondeu: Você está vindo a mim com espada, lança e dardos. No entanto, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor entregará você a mim. Eu o atacarei, cortarei a sua cabeça e darei as carcaças do exército dos filisteus aos pássaros do céu e os animais da terra. Então toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E todos os que estão reunidos aqui saberão que o Senhor não salva por espada ou por lança. Porque essa batalha é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Te entrego, Deus, cada irmão que está aqui, Senhor. Entrego a minha vida a Ti, Senhor. Meu corpo, minha alma, meu espírito, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. A minha boca é Tua, Senhor. Fala somente o que o Senhor quer falar, Senhor. Prepare os corações, Pai, de cada irmão para ouvir Tua palavra, para entender, para compreender Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa palavra também é bem conhecida, né? E ela trata sobre batalha espiritual, né? Então, a gente precisa saber que existe gigantes. Tanto no espiritual quanto no real, nós temos gigantes. E todos os dias nós temos que enfrentar esses gigantes. Amém? Vocês têm gigantes na vida de vocês? Eu tenho muitos. Todos nós temos. O que nos interessa é ou você enfrenta, ou você corre, ou você foge do gigante. E aqui essa palavra de Davi, nós vamos ler 17, algumas partes do 17, tá? Essa palavra, ela vem nos ajudar a entender como que nós podemos virar vencedores de gigantes, assim como Davi foi, né? Então, o que são esses gigantes? O que pode ser esses gigantes na nossa vida? Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um pecado, várias coisas, irmãos. E Deus nos mostra qual é esse gigante na nossa vida. Amém? Esses gigantes, eles são atrevidos. Eles vêm para cutucar a nossa vida. Eles não deixam a gente em paz. Todos os dias o gigante está lá, crescendo cada vez maior e você se diminuindo cada vez mais. E não está certo, irmãos. O gigante vai vir, mas nós temos que enfrentá-lo em Deus, porque sozinho a gente não consegue. Amém? Então, o gigante é tudo aquilo que vai te intimidar. É tudo aquilo que a gente pensa que é maior do que nós. Nós somos uma formiguinha perto do gigante. Mas na realidade, em Deus ele não é nada. E nada. Os gigantes eles podem ser feitos dentro da gente, fora da gente, ou a gente mesmo pode fazer os gigantes, sabiam? Nós mesmos podemos produzir os nossos gigantes. E a batalha está aqui, ó, na nossa mente. É aqui que ele entra em batalha com a gente. O campo de batalha dos gigantes é aqui. Então, para a gente entender, os gigantes é o nosso inimigo. Amém? Ele é usado pelo inimigo para nos afetar, para nos derrubar. E nós temos que ter essa visão que Davi teve, de enfrentar sem medo, em Deus. Porque ele falou que ele foi em nome de Deus. Não foi? Amém? Então, Deus não quer que você tenha medo de enfrentar os gigantes. Deus, Ele te deu medo no coração? Deus não te dá um espírito de medo, Ele te dá um espírito de
ousadia. Davi era ousado. Davi era corajoso, Davi estava preparado. E tudo isso nós vamos aprender hoje. A ser preparados para atacar, aliás, para nos defender e destruir e vencer os gigantes das nossas vidas. Amém? Amém? Então, irmãos, Deus hoje está nos convocando para ser vencedores de gigantes. Amém? E nós vamos aprender então. Esse texto aqui fala que Israel estava em luta com os filisteus, né? Os filisteus, eles eram os inimigo número 1 de Israel. Eles eram terríveis. Eles eram o povo, esses soldados, os filisteus, eles eram cruéis, eles eram macabros. Eles vinham para destruir, faziam atrocidades com quem passavam. Eles eram como se fosse um caminhão passando por cima. Eles destruíam tudo que eles viam. Eles tinham um coração ruim, né? E aí, eles também eram muito bem preparados. Eles tinham até carros de ferro, a Bíblia fala. Eles eram numerosos, eles eram valentes. E aí, durante a guerra, ali, né, a Bíblia diz que se levantou um filisteu grande, enorme, de 3 metros, e o nome dele era Golias. Ele levantou e a armadura dele pesava 60 quilos. E ele foi diante de todo o exército dos filisteus. E todos os dias, durante 40 dias, ele enfrentava, ele ia lá, humilhava, porque ele aparecia enorme, né? E na frente dos exércitos ele aparecia lá e falava: vamos parar com essa guerra, não precisa de guerra. Vem um de vocês aqui lutar comigo. Se eu vencer, nós vamos dominar vocês vão ser nossos servos. Se vocês vencerem, nós vamos ser com vocês. E todos os dias, durante 40 dias, esse gigante estava lá, humilhando, perturbando, e o povo de Israel e os soldados de Israel fugiam de medo. Eles morriam de medo de Golias. Imagina o tamanho do bicho, né? E eles tinham que fugir, não tinham o que fazer. Aí, quando eles estavam nessa corrida, fugindo do Golias, lá no 40º dia, aparece quem? Davi. Davi apareceu lá. E ele apareceu lá por quê? O pai dele, Jessé, pediu para ele levar alimento para os irmãos e para os comandantes lá, né? E Davi chegou lá e daí ele falou: o que está acontecendo? Todo mundo correndo, fugindo, né? E aí contaram para Davi, contaram para ele: ó, tem um filisteu aqui que é enorme, gigante, invencível, ninguém consegue vencer ele, ninguém chega nele, todo mundo morre de medo dele, e todos os dias ele vem e afronta o povo de Israel, todo dia ele vem e afronta o exército de Israel, ele humilha, ele é imbatível, ele é invencível, e aí ninguém consegue lutar contra ele. Aí Davi era corajoso, né? Ô menino corajoso. Davi, quando ele escutou aquela história, ele disse: mas quem é esse incircunciso filisteu? Quem ele pensa que ele é para vir afrontar o exército do Deus vivo? Ele perguntou. E aí ele se dispôs a enfrentar e vencer Davi. E ele enfrentou e venceu. Aliás, Golias, né? Davi, ele se dispôs a enfrentar e vencer o Golias. E ele venceu. Então, agora nós vamos falar sobre as características desse vencedor de gigantes. Amém? Vamos lá no versículo 24, então. Volta uma folhinha lá. O 24 diz assim: quando os soldados de Israel viram o homem, correram dele apavorados. Os soldados de Israel disseram uns aos outros: vocês viram aquele homem que acabou de surgir? Ele veio para desafiar Israel. A primeira característica de um vencedor de gigantes é não escutar a voz dos pessimistas. Aqui estavam todos eles pessimistas, estavam desesperados. Não tinha ninguém com fé ali, falando: não, nós vamos enfrentar. Só Davi que apareceu para fazer isso. Então a primeira característica de uma pessoa, de um cristão que vence os gigantes, é não dar bola para os pessimistas. Pessimista tem em qualquer esquina, em qualquer lugar, ele vai vir para te destruir, ele vai vir para te derrubar, acabar com os teus sonhos. Tudo que você quer na sua vida, que você sonha, que você abriu a boca para contar, o pessimista vem, pau, derruba. Né? E tem, irmãos, pessimista é o que mais tem. Vai ter sempre, só que nós não podemos dar ouvidos para eles. Não podemos dar ouvidos para os pessimistas. Ele vai fazer com que a gente
enfrentar. O pessimista vai falar assim, você é louco? Você vai enfrentar o seu gigante? Olha o tamanho desse gigante que você tem. E você vai lá enfrentar ele? Você vai ser destruído, você vai ser esmagado. E aí tu vai dizer, não, eu nem vou escutar. Eu vou enfrentar o gigante. Amém? Então a primeira coisa é a gente não escutar os pessimistas. Porque senão nós vamos fugir igual os israelitas estavam fazendo, fugindo, né? Lá no versículo 14 e 16, que é um pouquinho acima, eu vou ler. Davi era o mais moço. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava de lá para pastorear as ovelhas de seu pai em Belém. Enquanto isso, a cada manhã o filisteu, o Golias, aproximava-se com seu desafio. E isso aconteceu por 40 dias. Amém? Lembra que eu falei? Foram 40 dias que o Golias estava lá, todos os dias humilhando. A segunda característica agora, irmãos. Os vencedores gigantes não olham para as dificuldades de ontem, mas para as oportunidades de hoje. Quando Davi era mais moço, estava lá cuidando das ovelhas, ele tinha os irmãos dele. Os 3 irmãos mais velhos eram soldados de Saul, certo? E Davi não foi escolhido aquela vez. Eles foram lá, se alistaram, mas ninguém nem pensava em Davi. Davi era um coitadinho, um pequenininho, ele tinha estatura mediana. Ninguém olhava para Davi. Quem que eles olhavam? Quem que eles queriam? Os grandões, os irmãos maiores que ele tinha. Então Davi, ele foi, não foi lembrado, ele foi nem escolhido. Ele foi lá, estava abandonado, estava lá com as ovelhas, cuidando das ovelhas, né? E muitas vezes na nossa vida, a gente não é escolhido lá atrás. A gente também não é lembrado. Nós fomos até rejeitados. Em certas ocasiões a gente foi até rejeitado. Ninguém acreditou no nosso dom, ninguém acreditou nas nossas qualidades, nos nossos talentos, né? E ficou lá atrás. E aí, esse esquecido que foi Davi, que ninguém lembrou, que ninguém deu nada por ele não era nada. Esse foi o único que levantou com coragem e foi lá enfrentar Golias. Ele não tinha nada se olhava para Davi, ele não era soldado. Mas ele foi o único que se levantou e foi até lá. Aqui, nessa parte, eu lembrei de algo que aconteceu na nossa família, que foi com a Kate. A Kate, quando ela era mais novinha, tinha uma Porã, a gente era da igreja católica, nós éramos da igreja católica, e ela foi para o Ministério de Música, lembra, irmã? Chegou lá, e ela fez alguns testes, se eu não me engano, e ela adorava cantar, desde pequena. É o dom dela, Deus deu esse dom para ela. E ela foi podada. O rapaz lá, que era o líder do Ministério de Música, falou, não, você não tem voz. Você não sabe nada, você não vai tocar, você não, né? A Catiana chegou em casa, no dia da apresentação dela no encontro. Ela chegou em casa destruída. Imagina o sonho dela, o dom dela, o talento dela, tudo que Deus deu para ela. Aquele gigante que destruiu. Mas estava lá, igual a Davi, esquecida. Lá no cantinho dela, cuidando das ovelhas. Mas Deus não te esqueceu. Mano. Deus estava contigo, desde lá. O teu talento, os teus dons estavam lá guardadinhos. Igual a Davi. E hoje, olha quem é a Catiana. Olha o que Deus fez com ela. Isso é Deus, não é ela sozinha, não é ela. Não é a força do braço dela, é Deus. Quando ela veio pra cá, ela não era da igreja, mas ela tinha o violãozinho dela. Ela comprou um violão e ela cantava no mundo. Ela pegava lá o vinho dela, 5 litros de vinho, descia pra praia com os amigos, tocava violão, tocava reggae. E lá ela ia, mas Deus estava cuidando dela. Ele sabia que um dia ela ia voltar. Ele sabia que um dia ela estava no altar do Senhor, louvando e adorando Ele. Amém? Para nunca mais sair, né, mãe? Então, a mesma coisa que foi com Davi. E quantos com a gente também? Como não aconteceu com nós também? Com certeza. Muitos de nós passamos por isso. Fomos ajeitados, humilhados, deixados de lado, mas Deus não nos esquece. Se Deus tem alguma coisa com nós, um propósito em nós vamos levantar, vamos enfrentar
esse Golias, esse gigante que vem tentar nos destruir. A Kátia não deixou esse gigante destruir ela. Naquele dia, ela se levantou e falou: um dia eu vou estar lá. Um dia eu vou estar lá no altar adorando o meu Senhor. E o Senhor escutou. Amém? A mesma coisa comigo na faculdade. Quem que era a Luciana? Eu não era nada. Imagina, no dia do meu TCC, eu estava ajudando a Mariana no TCC dela, eu tremia igual uma vara verde, tive dor de barriga. Taquicardia, eu suava frio. Para pegar o microfone e falar, Deus me livre. Hoje eu estou aqui. Claro que é o começo, né? Mas é Deus que faz, irmãos. É Deus que nos dá força. Mas a gente tem que querer enfrentar. Se eu não enfrentasse, eu não estaria aqui hoje. Comecei nos dízimos, ofertas, abertura de culto, né? Vinha que nem a Maria falou da outra vez, né? Ai, não é pra mim, eu não vou. Mas ela enfrentou o gigante dela e ela está vindo para pregar agora. Amém. Assim como eu também, assim como os pastores. Quantos gigantes vocês já enfrentaram na vida? Quantos nós enfrentamos? E temos que enfrentar sempre, porque o Senhor nos dá essa força. Assim como Ele fez com Davi. Amém? A terceira característica é o vencedor saber lidar com os críticos. Meu Deus. Imagina na obra de Deus, né? O que não deve ter de crítico. Abrir uma porta de uma igreja, o que não falam? Vão criticar um monte, você tá doido? De onde você vai tirar dinheiro para pagar aluguel? E se os irmãos não pagarem dízimo, como que vai ser? E papapá, e ó, só pega para tudo que é lado. Pega, isso aí em qualquer área da nossa vida. Crítico tem de qualquer lugar, vai aparecer igual pessimista. Crítico e pessimista vai ter em qualquer lugar. Dentro da igreja cheio de crítico. Ah, porque não tem que ser assim, a cadeira não tinha que ser vermelha, tinha que ser roxa. Ah, mas por que o altar tem que ser aqui? Podia ser lá. Crítico tem de monte, mas a gente não tem que dar bola para crítico. Existe a crítica construtiva. Vai lá, escuta, então tá, vamos ver. Vai lá, analisa, fala com Deus e vai lá e executa se precisar. Se não, bota de lado e acabou. Agora tem os críticos que vêm nos destruir. Existem os críticos as críticas que vêm de um estranho. Tu nunca viu na vida aquela pessoa. Vai chegar, tu tá dirigindo, buzina, entra na tua frente, corta, tu xinga, leva um xingão, e aí ele vai embora, você nunca mais vai ver ele, já passou. Qual é o crítico que passou por sua vida? Agora, quando o crítico vem da nossa família, do nosso meio, aí machuca. Aí é terrível, né? Porque tá com a gente, convive com a gente, tá ali, é amado por nós, de repente ele vem e pau. Não estou falando que aqui tem, né, irmãos? Mas existe. Tem famílias que tem isso. Então, quando vem aquele cutucão da família, aquilo sim machuca. Né? É ali no versículo 29, vamos lá no 29. 28 e 29. Ó, Eliabe era irmão de Davi, era o irmão mais velho de Davi. Ouviu quando ele falou com os homens, e isso fez que Eliabe se aborrecesse com o irmão. Ele perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei quanto você é convencido e quanto é mau o seu coração. Ele falou isso para Davi. Olha só, irmão de Davi. Você veio até aqui apenas para assistir a batalha. Davi respondeu: o que eu fiz agora? Fiz apenas uma pergunta. Ele se voltou do sermão para algumas outras pessoas e lhe fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta. Olha aqui, Eliabe, ele era o irmão mais velho de Davi, era o mais robusto, era o maior. Quando Samuel foi lá para onde Davi, o primeiro que ele viu foi Eliabe, o grandão. Ele achou que fosse ele o rei de Davi, o rei de Israel. Ele achou que fosse ele, mas não, era Davi. Então pensa o que Eliabe aqui já sabia que ele tinha sido ungido. Pensa o que passava no coração desse irmão. Ele tinha inveja de Davi. Ele queria ser o rei de Israel, né? Então, quando a crítica vem do irmão, o irmão que cuidou, que criou, que viu Davi crescer, isso machuca muito mais. Olha o que ele fez com Davi. Ele humilhou Davi. Ele foi lá e falou para Davi: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Quer dizer, quem é você, seu pirralho? O que tu vem fazer aqui? Se põe no teu lugar. Retira-se da tua insignificância aqui de perto de mim. Quem que você pensa que é para vir aqui? Isso que ele quis dizer. Volta lá para tuas
ovelhas, as pouquinhas ovelhas, você nem é pastor. Cuida de pouquinhas ovelhas, você não é nada. Foi isso que Eliabe quis dizer para Davi. Humilhou ele na frente de todo mundo. Então, a crítica quando vem de dentro da nossa casa é muito pior. Mas nós não temos que ouvir. O que Davi nos ensinou aqui? Ele pegou, Davi respondeu, mas o que eu fiz agora? Quer dizer, quando ele pergunta isso, essa mesma pergunta. Quer dizer que esse irmão dele pegava o que Davi fazia há muito tempo? Para ele ter perguntado isso. Mas o que eu fiz agora de novo? O que eu fiz? Né? Então quer dizer que ele já estava pegando o pé de Davi. E Davi fez o quê? Ele se voltou do seu irmão para algumas outras pessoas. Quer dizer, ele olhou para o irmão dele, deixou o irmão dele lá, ó, escanteio. Não escutou o que o irmão falou. E foi perguntar para outras pessoas. Então é isso que a gente tem que fazer. Quando vier uma crítica dentro da nossa casa, entra no ouvido, sai no outro, acabou. Não podemos dar ouvido para as críticas. Porque senão a gente não faz nada. Não dorme, não come, tem dor de barriga, fica taquicardia, dá tudo em ti. Porque aquela crítica te destrói. Dependendo do que você escutar, não vai te levantar nunca mais. Quantas pessoas estão assim doentes por causa de críticas? Porque fica preocupado com o que o cara lá de fora falou de ti. Você tem que estar preocupado com o que Deus pensa de ti. Não o que o vizinho pensa. Porque se a gente quiser saber o que os outros querem da gente, o que a gente vai ficar esperando a glória do homem? Não, eu quero a glória de Deus. Eu quero que Deus me reconheça quem eu sou. Isso eu tive que aprender também, porque crítica para mim era terrível, me machucava. Eu tive um problema com rejeição desde criança. Então, e eu não sei, é um trauma que eu tive. Desde criança eu sempre deixei a sola do sapato. Então, qualquer crítica que vinha antes para mim era uma bomba. Me destruía. Hoje não. Hoje eu aprendi isso aqui. Entra no ouvido, sai no outro, acabou. Ninguém me derrubar. Se Deus me levantou, ninguém me derruba. Amém? E é assim que nós temos que pensar. Amém? Então, o crítico é terrível. A pessoa que critica, ela é invejosa também. Muitos deles é inveja. Que não consegue ter o que aquela pessoa está tendo. A virtude que aquela pessoa tem, ele transforma em problema. E você acaba acreditando na crítica da pessoa. E aí tu não vai para frente nunca. E Deus quer nos levantar para ser vencedores de gigantes. Não para ficar preocupado com o que o vizinho fala ou deixa de falar. Né? A quarta característica, o vencedor de gigantes é autêntico. Vamos ler o versículo 38 ao 40. No 38. Saul vestiu Davi com a própria armadura. Ele colocou o capacete de bronze sobre sua cabeça e lhe deu armadura para vestir. Davi afivelou sua espada em sua armadura e tentou caminhar, mas ele não estava acostumado com aquele equipamento. Então ele disse a Saul: eu não consigo me mover usando essas coisas, porque eu não estou acostumado a usá-las. Então tirou a armadura, tomou o cajado de sua mão, pegou 5 pedras lisas do leito de um rio e colocou em sua bolsa de pastor de ovelhas, em sua algibeira. Em seguida, com uma funda em sua mão, ele aproximou-se do filisteu. Se aproximou de Davi, de Golias. Amém? Olha só isso aqui. Davi tinha estatura média. Saul, que tamanho que era Saul? Enorme. Saul era o maior. E quando ele foi escolhido rei, lembra? Ele era enorme. O mais alto. Imagina a armadura de Saul em Davi. Quase despencou o menino. Ficou enorme nele. Imagina a espada. Geralmente a espada do rei é maior que a dos soldados. Quando ele colocou a espada, com certeza ela arrastou no chão. E Davi ficou lá, não sabia se mexer, não conseguia nada. Imagina. Aí pegou, tirou aquelas coisas todas e falou: não quero, isso aqui não é pra mim. Não dá, eu não consigo mexer, não vou fazer nada. Aí ele foi lá e pegou o quê? A funda. Eu chamo de funda. Eu chamo de estilingue, né? As pedrinhas, que ele pegou 5 pedrinhas lá, colocou lá no bolsinho dele e vamos embora. Isso aqui é minha armadura. O que era a armadura de Davi? Aquilo era a arma, mas a armadura de Davi era Deus. Ele estava usando a armadura do Senhor naquele momento, que é o que nós temos que usar todos os dias da nossa vida. Amém? E aí ele era autêntico. Davi não queria saber. Ele era ele chegou perguntando o que estava acontecendo, ele chegou lá para afrontar e enfrentar o Golias. Ele arrancou a armadura que Saul deu para ele. Não, ele era ele. A gente não tem que ficar se preocupando, querendo ser o que a gente não é.
Deus nos fez cada um de um jeito, irmãos. Cada um de um jeito. E nós temos que ser como Deus nos fez. E Davi foi lá. Davi era especialista no estilingue, lá na funda. Porque quando Davi estava lá cuidando das ovelhas, você acha que ele ficava sentadinho só olhando as ovelhas? Não, aqui na palavra diz que ele enfrentou leão e urso. Ele fala que Deus tirou ele das patas do urso e do leão. Porque quando um leão vinha pegar uma ovelha dele, ele se metia. Ele ia lá e matava o bicho. Ele não queria saber se era grande, se era pequeno, ele ia em cima. E ele salvava as ovelhas. Então, Davi, quando estava cuidando das ovelhas, ele estava num treinamento. Deus estava treinando ele. Quando ele pegou aquela pedra e aquela funda, aquela pedra na mão de Davi não era uma pedra. Era uma bomba na testa de Golias. Aquilo lá não era uma pedra. É fuzil que chama? Amor? Aquelas balas lá do revólver grande? É? Isso que entrou na cabeça de Golias. Você acha que era uma pedrinha? Não. Foi para arrebentar Golias no meio. Amém? E nós temos que ser especialistas. Irmãos, cada um de nós aqui temos uma profissão, não temos? Se a gente for especialista no que nós na nossa profissão, nós vamos ser tudo que Deus quer na nossa vida. Se você vende um salgadinho, se você é Uber, se você é faxineira, se você é professor, o que for, se você for o melhor, Deus vai te usar muito mais. Porque hoje nós estamos no mundo dos especialistas. Aonde você vai? Antigamente existia o médico da família. Hoje existe médico para o pé, para a perna, para o braço, para a cabeça. Não é assim? Em todas as áreas agora é assim. Então nós temos que ser especialistas. Nós temos que ser autênticos especialistas no Senhor. Amém? Na nossa área, onde a gente estiver. Davi, ele era especialista na funda que ele tinha. E ele foi lá e matou Golias. Porque ele sabia quem era o Deus dele. Ele estava preparado por Deus. Por isso que a gente tem que se preparar na nossa área. Para tudo. Amém? A quinta característica. O vencedor de gigantes sabe que a vitória vem de Deus. Né? No 45 e 47, que nós já lemos, Davi sabia que a vitória vinha dele. Quando ele foi para Golias, ele falou: você está vindo a mim com lanças, deixa eu ver aqui, espadas, e eu estou indo a ti com Deus dos exércitos. Quer dizer, ele estava em Deus, a armadura dele era Deus. Ele enfrentou aquele gigante em Deus. Por isso, irmãos, a gente tem que ter cuidado. Se você for enfrentar qualquer gigante na sua vida, a primeira coisa, Deus na frente. Veste a armadura do cristão que está lá em Efésios. Veste aquela armadura e vai, que nós vamos enfrentar, nós vamos ganhar batalhas. Amém? Deus está conosco. A gente não pode baixar a cabeça para o inimigo. Então o inimigo está usando várias coisas para ser gigantes nas nossas vidas. Então quem dá vitória na nossa vida é Deus. Só Ele. Ele é tudo. Ele te dá vitória para tudo. Ele que te faz levantar de manhã, respirar, passar o dia inteiro enfrentando leões, enfrentando ursos, enfrentando Golias, e à noite tu vai estar lá, deita no travesseiro com a paz do Senhor. Porque no outro dia nós vamos levantar e vamos enfrentar de novo. Não tem essa de vida boa. O cristão não tem vida boa, irmãos. O cristão tem que ir para a batalha mesmo. Porque Deus nos escolheu. Ele chama a gente de soldados. Nós somos o exército do Senhor. E aí o inimigo vem e brinca na nossa cabeça, faz o que quer com a gente, e a gente fica quieto, aguentando tudo. Não. De jeito nenhum. Essa semana eu fiquei em jejum com a Mariana. A Mariana estava passando por dificuldades, agora faculdade, tem que entregar o TCC. E eu entrei em jejum com ela, o Edson também, e outras coisas na nossa vida, né? Essa semana a gente teria que pagar a prestação da casa, e nós não tínhamos. Pois hoje Deus fez um milagre. Amém. Deus faz milagres, irmãos. Nós, a gente não tem que duvidar nunca do Senhor. O Edson ligou para o corretor e falou: olha, fulano, eu recebo lá da outra casa que eu estou alugando, né, da nossa casa que a gente aluga, só no dia 25. E eu tenho que pagar dia 15 aqui. E tá difícil, fica, né, contramão. Será que não tem como ela passar no dia 25, para a gente poder acertar sempre no dia 25 e tal? Aí ele falou: olha, se eu estou entrando numa reunião agora, depois a gente conversa. Eu falei assim, irmão. E daí, nesse meio tempo, o inquilino da nossa casa não liga. Olha se não é Deus.
Falando a mesma coisa pro Edson. Não, posso falar? Ele falou assim, ô Edson, cara, tá bem complicado para mim pagar dia 25, eu posso pagar no outro dia 10? Aí o Edson falou, meu Deus, aí eu tô ferrado, né? Dia 25 já eu tenho que pagar agora a minha casa, eu vou ter que esperar até 10. Eu pensei, daí eu disse, meu Deus, daí eu mandei uma mensagem. Cara, eu tô na mesma situação, eu falei. Estava até agora pensando, daí ele disse, eu disse, não, mas se não tem como, não tem problema, dou um jeito, me viro. Né? Que realmente é complicado, mas eu dou um jeito. Sabe o que ele falou? Então eu vou pagar agora. Amém. Viu? Ele pagou. Pagou hoje, antes do que a gente estava esperando. Eu disse, não. E não é Deus? É Deus. Então, glória a Deus. É um testemunho, porque Deus é bom. E aí a gente estava em oração. Olha só, o jejum e a oração também é uma arma contra o Golias da nossa vida. Irmãos, jejum, olha, eu vou te falar, tá? Toda vez que eu entrei em jejum, todas as batalhas eu consegui em nome de Jesus. Então, jejum e oração não é só a oração e o jejum, os dois juntos, você ganha, né? Tem essas batalhas, não tem jeito. Eu estava em oração pela Mariana, jejum pela Mariana, e por coisas lá em casa, mas em primeiro ela, e Deus foi lá e arrumou tudo. Então a gente não precisa se preocupar. Quando Deus está na frente, a gente vai, entra na batalha e vence. Não tem meio termo. É vencer e acabou. Amém? E a última característica de um vencedor de gigantes é encorajar os outros a vencer também, né? Então, depois que Davi ganhou a batalha ali, matou o filisteu, arrancou a cabeça dele e correu para levar a cabeça para Saul, o que aconteceu com o povo, o exército de Israel? Eles festejaram, eles foram atrás dos outros filisteus, mataram os outros, voltaram e fizeram festa, porque Davi deu para eles essa oportunidade de festejar junto. Davi mostrou para eles que em Deus ninguém perde batalha. Davi mostrou para eles. E eles festejaram, e eles se alegraram, e eles até voltaram a acreditar no Senhor. Eles estavam desesperados, porque aquele Golias era enorme. A mesma coisa nós, irmãos. Nós estamos aqui, cada um tem seu Golias, né? Cada um tem seus gigantes. Mas nós temos um Deus poderoso, um Deus maior que tudo, e que Ele vence por nós. Às vezes tu vê um irmão cabisbaixo, vai ali. E aí, irmão, como você está? Vamos lá, levanta a cabeça. Vamos orar, que a oração não te ajudou. Vamos orar, vamos jejuar junto. Igual que o pessoal da intercessão está fazendo. Eles oram por nós todos os dias, quando eles vêm aqui. A caixinha de oração está lá, é só levantar e colocar a oração lá. Olha quantas bênçãos vieram já, né? É pegar na mão do irmão, vamos orar, vamos, levanta, limpa essas lágrimas, vai dar certo, Deus está conosco. Nós somos irmãos, nós somos família, nós somos unidade, nós somos um pelo outro. Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então, irmãos, essa é a palavra que eu quis trazer hoje para vocês, que existe Golias, muitos nas nossas vidas, mas nós temos um Deus muito maior que Ele, muito maior que Ele, que não deixa de perder uma batalha. Amém? Que hoje, irmãos, vocês levem isso para casa, no coração de vocês. Que todos os dias o Senhor está conosco. Todos os dias Ele está conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. A Cátia vai tocar algum louvor? Amém. Enquanto ela prepara então o louvor, irmãos, vamos orar? Vamos orar, vamos colocar Deus nas nossas vidas, no centro da nossa vida. Vamos pensar em todos os gigantes que estão nos importunando. Amém? E o Senhor vai nos dar força para destruir um por um. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego cada irmão que está aqui, Pai amado. Que o Senhor ajude cada um deles, Pai amado, a enfrentar os gigantes da vida deles, Pai. Senhor, levante, Senhor Jesus, do teu trono, Senhor, e venha derramar sobre nós as tuas bênçãos, Pai. Nos dê força, Senhor. Nós precisamos das tuas mãos, Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Vá, Senhor, na frente, Senhor. Enfrente, Senhor Jesus, todos os nossos Golias, Pai amado. Aquele Golias que é enorme, que todos os dias ele vem nos perturbar.
derrubar, Senhor. É aquele Golias mesmo que nós precisamos das tuas mãos, Senhor. Vai na frente, Senhor Deus. Vai na frente e destrua ele por nós, Senhor. Nós somos seus exércitos, somos o seu exército, Pai. Nós somos seus soldados, Senhor Deus. Estamos aqui, Senhor, confiando em Ti, Deus. Entregando nossa vida a Ti, Deus. Vá na frente, Deus. Nos dê coragem. Espírito de ousadia, Senhor. Nós somos seus filhos amados. Nós te adoramos, te louvamos. O Senhor é nosso único Deus, Pai. Esteja conosco todos os dias de nossas vidas, Pai, nos protegendo, nos cuidando, Senhor, de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me render. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, Senhor. Abençoe isso.